Que tal um chá e uma boa conversa? Você é o nosso convidado neste programa da Rede Super, Chá das Quatro. Seja bem-vindo, sempre 4 mulheres e muitos assuntos para colocarmos em dia. A quarta mulher é uma convidada especial. Em cada programa, uma história diferente. Nós também vamos comentar as notícias que todos leem nos jornais e que se falam pelas ruas. E antes que os homens reclamem, calma, gente, tem espaço para vocês também. Aliás, no programa de hoje, teremos a participação de um homem que entende muito de política. O Chá das Quatro está quentíssimo. A mulher que vai completar o nosso quarteto é muito famosa. Ela fez a carreira no esporte. Você com certeza a conhece, pois ela já ganhou muitas medalhas e troféus, representando o Brasil em quadros de vôlei no mundo todo. Será ótimo ter a sua companhia. Continue ligadinho aqui na Rede Super. Você está no Chá das Quatro. E aí, meninas? O coração disparado, borboletas no estômago. Programa de estreia, sempre assim, né? É muita emoção. Você é primeiro porque É o primeiro que você faz, né? Mas não. programa assim de estreia. Mas é bom. Não, é só a gente esquecer as câmeras, né? Você tá na E verdade, sermos nós de verdade. Com certeza, na verdade aqui seremos nós mesmos, né? E vai ser bom, né, gente? Mulher quando junta, cá entre nós, né? Rola E um que papo privilégio, e que privilégio ter a Yara, ter a Tainá. Privilégio meu. Né? A gente trocar um monte de figurinha com o pessoal que está nos assistindo em casa também. Eu tenho certeza que essas mulheres, esses homens maravilhosos que estão em casa, também tem muita coisa para nos sugerir, acrescentar. Vai ser bom, vai? Poderemos Esse fazer programa uma... promete, não promete? Sem Eu dúvida, acho Helena, que- sem dúvida. Tudo que nós queremos é ser um canal de bênção, né, para o pessoal que está em casa. E hoje, gente, nós vamos começar muito bem esse programa, sabia? Porque sempre a quarta mulher vai ser uma convidada, como a Yara já falou no Uma início, convidada né? Claro. especial. Muitíssimo. Então nunca vai ser o bonito. mesmo tempero. Não, sempre um bate-papo diferente. E olha que especial este lugar que espera a nossa convidada. É um divã. As pessoas perguntam, um divã? Por que um divã? Elas vão analisar, você como psicóloga, né? Não, não precisam ficar assustadas. Não sou psicóloga aqui no Vai programa. abrir a vida, vai Nem expor psicanalista. Mas a verdade é que o divã é um lugar de revelações. Então, com é um lugar onde a certeza. gente vai ficar conhecendo um pouquinho mais o perfil da nossa convidada, né? Então, a Sem gente dúvida. quer conhecer essa mulher especial. Você também quer conhecer a quarta mulher que vai compor o Chá das Quatro de hoje? Então, vamos conhecer um pouquinho mais. Para algumas pessoas, esporte na infância não passa de um hobby, um passatempo para deixar as crianças ocupadas. Ana Flávia não pensava assim. Grandalhona, desengonçada, ela assinou o primeiro contrato com um clube aos 11 anos de idade. Depois disso, defendeu a bandeira de vários times no Brasil e exterior. Aos 26 anos, era a capitã da seleção brasileira. Nessa época, ela ganhou medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta. Só de títulos importantes no mundo do vôlei, Ana ganhou outros 10. E entre uma viagem e outra, Ana conheceu o jogador de vôlei Nivaldo. Os dois se casaram há 16 anos. Também com quase 1,90 m, só no vôlei ou no basquete para encontrar um marido à altura. E se você pensa que as tarefas de dona de casa diminuíram os ritmos das quadras, está muito enganado. Foi casada que ela conseguiu as principais medalhas da carreira. O título mais recente, Ana Flávia conquistou em 2003. Tornou-se mãe. Maria Eduarda é o xodó da casa. Um troféu que, pela primeira vez, ela carrega em família. É isso mesmo. Nossa convidada é a empresária e ex-atleta do vôlei, Ana Flávia Sanglar. Olá, Ana Flávia, que prazer! Tudo bem, Ana Flávia? Tudo ótimo. Uma alegria recebê-la. Pra mim, igualmente, viu? Seja O programa bem-vinda. Tá lindo. Nós já começamos muito bem com uma grande mulher em todos os aspectos. Muito obrigada pela grande mulher. Comparada, né? Trouxe um presentinho para as três, viu? Animarem a fazer uma ginástica. Oh, seu grande incentivo. Ana Flávia, tome seu lugar e fique à Muito vontade. obrigada. Obrigada. Ó, que delícia, gente. Para Muito animar, nós legal. fazermos Eu já ginástica. estou fazendo. Ginástica.
Já tá fazendo, Tainá? Claro. Eu não, eu tenho uma vida muito... Pois é, isso Uau, é que muito- delícia com boné! Aqui, ó, você já ganha uma bolsinha pra levar pra ginástica, o boné. Fazer uma caminhada. Ah, não, eu tô fazendo uma caminhada, Caminhada, gente. É, eu não, também não faço sou caminhada. totalmente sedentária, eu faço uma caminhada, sabe? Nada, vou começar a hidroginástica, olha. Legal, Olha que né? lindo! Ana Flávia Voleibol. Que lindo boné. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Obrigada. Eu gosto de bonés, chapéus. É? Eu amo. Então, foi adequado Então tá o seu bom. presente. Bem, Ana, viver no esporte, 11 anos, você começou com 11 anos. Aos 11 anos de idade eu iniciei. E você já tinha essa altura toda aos 11 anos? Não. Eu sempre fui muito alta, né? Aham. Eu fui convidada a jogar voleibol no Minas pela altura. Uhum. Eu participava de Olimpíadas no Colégio Pitágoras e foi através das Olimpíadas que me convidaram. Uhum. E você já sentiu assim algum Desconforto, por ser tão jovem e já com essa responsabilidade? Porque 11 anos, né, gente? Nossa, Menina, É, né? Com no quantos anos início- você começou a trabalhar, Tainá? trabalhar com 18. Você, Yara? 17. Eu comecei com 19. E você aos 11 anos, hein? Eu precisei, na verdade, de um empurrãozinho, né? Porque aos 11 anos a gente não tem essa maturidade e essa determinação para estar ali todos os dias, seguindo um horário, A né? disciplina é muito Disciplina. rígida, né? E eu precisei de um empurrãozinho, na Tem que verdade. conciliar com a escola, né? Na verdade, a minha mãe me ajudou muito, me acompanhando sempre. A minha vontade era de ficar na escola. Eu sempre gostei muito de esporte. Mas a minha vontade era de ficar na escola, sem aquele compromisso, né? De ter que sair dali correndo para poder chegar no treino uma determinada hora, cumprir aquele horário de treino, né? Então, a dificuldade também de manter concentração era difícil. Então, o início foi um pouco, sabe, arrastado, Outras assim. moças eram outras crianças eram da mesma idade? Do Todas time, ou na era de uma mesma idade. diferença? Todas mesmo? na mesma idade. Todo muito A gente jovens. começa aos 11 anos de idade. Então foi ótimo falar nisso, porque o nosso assunto, o tema de hoje é coisas da infância, brincadeiras Brincadeiras de infância. né? E um pouco assim, uma brincadeira, né, que a gente considera o vôlei, né, na infância, na adolescência, na rua, né, nas ruas a gente começa jogando vôlei. Eu tentei jogar vôlei. Você também. tentou? Tentei. Não conseguiu por quê? Por que será, hein? Por que será? Tainá, Não, você mas eu sabe que- amava, você eu sabe gostava. que eu também tentei? Eu gostava, era o esporte que eu mais gostava. Na verdade, eu acho que a nossa geração foi muito influenciada, porque o vôlei teve uma ascensão muito grande, foi na né? minha época. verdade. E 92, todo mundo logo querendo depois. seguir a carreira, né? É. Agora, eu, por exemplo, minhas brincadeiras de infância eram sempre muito na rua, era muito moleca. Sempre brinquei, foi na rua mesmo com a garotada. É mesmo, Helena? E, Meio dos meninos. Tem até um episódio muito engraçado, que foi assim, eu gostava de brincar aquela brincadeira Mãe da Rua. Vocês conhecem essa brincadeira? Claro! Mãe da rua. Mãe da rua é assim. Fica uma pessoa como mãe da rua, no meio da rua mesmo. É. E aí a gente sai pulando num pé só, de uma calçada à outra. Tem que atravessar a rua. E você não pode deixar a mãe da rua te pegar, né? Então você tem que atravessar pulando de um pé só, passar de um lado para outro, provar para ela que você passa. Como são muitas crianças, ela não consegue pegar todos, né? Mas quem ela pega, perdeu a brincadeira, né? Aí virou a mãe da rua, né? Vira uma mãe da rua também, Ali, ajuda a é a vigiar os dona do- outros, né? a dona do pedaço. E aí, o que aconteceu? A minha mãe, porque eu já chegava com as pernas cheias de hematoma em casa, ela falou comigo assim, Leninha, se você chegar em casa com mais um machucado, além de você estar machucado, você vai apanhar. Porque eu tô cansada de curar seus machucados. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, ó, não posso mais chegar machucada lá em casa, porque senão eu vou apanhar. O negócio tá feio pro meu lado. Fui brincar de mãe da rua, gente. Quando eu comecei a atravessar a rua, Caiu. o meu chinelo enfiou naquelas pedras do calçamento, que não era uma rua asfaltada. E eu fui com a testa no meio-fio. Então, imediatamente, aquele galo surgiu na minha testa, enorme. E os meus colegas assim, Leninha, olha o galo na sua testa. Eu falei assim, vamos lá na sua mãe. Eu, não, na minha mãe não. Ela falou que se eu entrar em casa Vou apanhar machucada, eu vou mais. apanhar. Quando eu olhei pro joelho, o sangue descendo. Ai. Leninha, machucou o joelho. Não, minha mãe não. E quando eu entrei em casa, não, vamos lá, a galera da rua me levou pra casa. Eu devia ter uns 8 anos de idade. Quando eu entrei em casa, minha mãe virou pra mim, ela tava picando couve, com aquelas facas assim, largas, né? Ai, a faca já... Picando couve. E ela virou pra mim, Leninha, dona Helena, ela machucou, dona Helena, aquele galo na minha cabeça. Ela largou a couve. Ah, Leninha, Segurando a faca. passou a faca na água.
Você na pensou pia. agora. Eu pensei, vou morrer. Virei E couve. ela foi em direção a mim com a faca. Eu, não, mãe, não me mata, não me mata. Na verdade, ela queria abaixar o galo, Galo né? com a Porque as mães faca. da gente usavam isso. A lâmina fria da faca, Pra pressionando baixar, o isso. galo. Ela baixa? Abaixa um pouco o galo. Ela queria baixar o galo. E eu pensava que ela queria Que ela cumprir ia a cortar a sua promessa. cabeça. Mas como eu já tinha machucado a cabeça e o joelho, eu falei, não vai só me bater, ela vai me matar. E as brincadeiras de infância, pra mim, sempre tiveram essa conotação de machucado. Eu sempre machuquei muito, mas eu aproveitei, viu? Mas Agora, naquela as era, brincadeiras, desculpa. as crianças aproveitavam, era muito saudável. Eram brincadeiras criativas. Você teve tempo de algumas Muito brincadeiras tempo, assim? inclusive ela contando essa história me fez lembrar que, e também pensar que antigamente a gente não pensava em brincar na rua de tênis, né? A gente Aham. brincava era Chinelo, descalça. descalço. A mãe da rua a gente brincava descalça. Hoje eu não me vejo. Falei, meu Deus, como que eu vou sair pulando aqui, né? Descalça. Então era muito bom. Né? A gente tinha a liberdade de estar brincando na rua, sem preocupar, né? Os pais, lógico, tinham as preocupações, né? Mas a única coisa que preocupava era brincar e voltar no horário determinado para casa. Hoje em dia já né? as pessoas Hoje já é têm o muita computador, preocupação. Hoje não existe, Mas né? eu acho que até para brincar As na rua, eu acho que crianças- fica tão perigoso. Mas esse É tanto aspecto, carro mais na essa rua, preocupação né? mesmo, né? Outras sei lá, Violência, violência, né? coisas assim, bala perdida, sei lá, coisas que eu acho que assustam um pouco. A própria condição da sociedade tem contribuído para que as crianças fiquem clausuradas mesmo, né? É verdade. Aí resta o computador e esses, os Jogos brinquedos, eletrônicos. os jogos eletrônicos. Não criam mais, não imaginam mais. E eu acho que se divertem menos. Eu já também não brincava tive muito. tanto de brincar, eu não brinquei muito na rua, não. Eu não sei, acho que com 11 anos eu já achava que eu era adulta demais, eu não podia me ver, eu não conseguia me ver mais brincando. 11, 12 anos eu falei, não vou mais brincar, não, o negócio é outra, sabe? Tá mudando, né? Eu já tava Eu vou assim, já brincar tava de naquele... maquiagem, né? Agora, a gente tive tem uma muito brincadeira muito interessante. Ah. Meus irmãos e eu fui menina no meio de muitos meninos, né, os meus irmãos. E a gente tinha o hábito de, à noitinha, não tinha muito o que fazer, né? Então, a gente amarrava uma correia, um cinto, numa linha, prendia uma manivela, ficávamos escondidos Eu no também quintal brinquei da disso. casa, no meio das árvores. E então, um levava esse cinto, essa correia para o outro lado da rua. E a gente fazia isso bem na hora que as moças da cidade passavam para ir ao centro da cidade, ou à missa, alguma coisa. Aí a gente puxava o cinto como se fosse uma cobra. Só que ele passava nos pés das moças, salto alto, né? Aquele cabelo dos anos 60, assim, bem penteado e cheio de bombrinha, mas era gente pulando, olha a cobra, olha a cobra. Era muito divertido, muito interessante mesmo. Bom, gente, antes da gente continuar com esse papo, a gente vai chamar um VT muito importante. Eu queria dividir com vocês coisas de mulher. Isso aqui para muita gente é lixo. Para nós é trabalho e renda. Sempre foi trabalho e renda. Eu mesmo comecei a mexer com material reciclável já tem desde 8 anos de idade. E até hoje eu estou trabalhando com material reciclável. Foi onde eu sobrevivi e criei meus filhos, criei minha família. Foi assim. Eu comecei a catar por causa da fome, né? Não é porque eu queria catar papel. É porque eu estava com 8 anos e estava passando fome. Aí tinha umas colegas minhas que eu nasci na Pedreira Padre Lopes e veio e me chamou para catar papel. Aí eu vim, nunca mais passei fome. Porque nós damos o destino correto para ele, aí ele não vai pro aterro poluir, né? Porque se ele for pro aterro, é 400 anos debaixo da terra poluindo. Aí nosso meio ambiente, a nossa saúde. Então eu acho que a gente tem que preocupar também, não com o nosso ganho, mas também com o nosso meio ambiente. Eu orgulho muito, sabe, de ter achado esse material para a gente poder trabalhar. Grande Dona Geralda, catadora de papel e transformando mesmo a vida dela através da reciclagem do lixo. Legal isso, né, gente? Muito, muito Esse fantástico. quadro, Coisa de Mulher, ele vai trazer para o pessoal que nos acompanha um pouco isso. O que as mulheres têm feito pelo planeta, né? E que está resgatando também o nosso planeta. Várias profissões, né? E essa profissão tão digna aí da Dona Geralda, Muito reciclando o lixo. Ela começou, como vocês viram no VT, né, Ana Flávia, para não passar fome. Eu achei tão bonita a fala dela, falando assim:
Aí a gente faz duas coisas, a gente se sustenta e a gente também preserva o meio ambiente, porque se um copo de plástico fica debaixo da terra, 400 anos para se decompor. Legal, né? Uma mulher tão simples, nascida na favela, mas com uma consciência de meio ambiente e uma consciência de si mesma como pessoa, criou os filhos dela com esse trabalho. E até uma consciência política, né? Porque quando ela faz isso, de alguma maneira, ela está cuidando daquilo que é de todos. É verdade. Né? Que seria uma proposta política, administrar bem aquilo que é de todos. Então, quando ela recolhe o lixo, né? Está ganhando o seu pão de cada dia, mas recolhendo lixo, é uma cidadã, né? É verdade. Consciente da sua função como cidadã. Igual a Helena falou, né? Assim, fazendo o papel dela, né? A parte dela, assim, que é realmente a cidadania, é isso. Né? Você vê, assim, que tem um país inteiro que se todo mundo fizer um pouco... Esses dias atrás eu peguei um talão de cheque de um banco e eu vi que era papel reciclado. Então, assim, tem N funções, né? Do que o papel reciclado pode ser usado. Então, se todo mundo fizer a sua parte, eu acho que... Né, realmente vai para frente, né? Em vez de ficar esperando decisões milagrosas. O testemunho dela é fantástico mesmo, né? A gente não espera, né, que uma pessoa catando papel para conseguir se manter, né, e manter a família, possa dar um testemunho se preocupando com o meio ambiente. Legal demais. Você deve ter visto muita coisa interessante pelo mundo, né, Ana? Já vi bastante, viu? Principalmente na Ásia, que agora cresceu muito, né? A China, muita pobreza. Agora a China, né, é outro mundo, né? E já vi muita pobreza, Rússia, Cuba também, muita dificuldade. E pra gente é importante, né? Foi muito importante estar participando um pouquinho que fosse, porque o nosso tempo era mínimo mesmo, então a gente tentava, naquele trajeto do ônibus para o hotel, né? Vocês iam capturando aqui as né? imagens, alguma coisa e era muito produtivo, era muito válido para a gente, para a nossa vida mesmo. Né? Que legal. Isso nos fala também do papel da mulher, né? Essa reportagem com essa senhora, a Ana Flávia aqui conosco como alguém que construiu a sua carreira no esporte, né? Que acho que o esporte é fantástico, né? Para os jovens, para a sociedade de um modo geral. Então são mulheres, né? Fazendo história, não importa, né? Se nas quadras de vôlei, né? Ou entre os lixões. Ou entre os lixões, mas a mulher fazendo história e fazendo diferença de alguma maneira, né? É interessante ver que ela passou de uma... Dona Geralda, né? Ela saiu daquela situação de apenas cuidar da família, né? Do pão nosso de cada dia, né? E também está pensando num todo, na sociedade, no seu vizinho, no seu próximo, né? Eu vi uma coisa esses dias atrás que eu fiquei muito chocada, né? Chega a época de campanha, as pessoas ficam jogando papéis na rua e eu fico imaginando assim, não vejo o porquê disso, a não ser poluir, a não ser sujar mesmo, assim, que ninguém vai ficar lendo, quem que vai, né? Então, assim, você vê um comportamento tão contra a cidadania e ao mesmo tempo você vê outro, assim, que te incentiva a pensar, não, as pessoas realmente, existem pessoas com consciência. Por falar em consciência e cidadania, a gente volta daqui a pouco e no próximo bloco nós vamos discutir um pouco sobre política. Então, não saia daí. Estamos de volta com você no Chá das 4 e nós estamos recebendo a ex-jogadora de vôlei, Ana Flávia Sanglar, a nossa convidada, a quarta mulher de hoje. E agora nós vamos falar um pouco sobre eleições, gente. As eleições chegaram e em meio a uma das piores crises políticas da história do país. Os escândalos parecem saídos de uma novela de tão arquitetados. Todo um dia um escândalo novo. Está ficando difícil até de acompanhar. E isso não motiva ninguém, né? Há poucos dias das eleições, o número de brasileiros indecisos está em 5%. E o que nós vamos fazer? Você vai votar em alguém, Ara? O que você está achando disso? Claro que eu tenho que fazer valer o meu direito de cidadã, de votar, né? Agora, que há um desencanto geral nessa nação, sem dúvida.
né, os políticos, as pessoas que a gente busca eleger, a gente precisaria ter um mínimo de confiança. Mas o brasileiro está desencantado. Interessante que política perdeu o verdadeiro significado. Verdade. Então, hoje, quando fala política, a gente associa com o quê? Politicagem. Então, política hoje tornou-se sinônimo de politicagem. Porque né? política todos fazem. Política, Né? todos nós. A gente tem aprendido. Nos nossos relacionamentos. Isso. É uma forma de fazer política, você faz Exatamente. política dentro de casa, né? Só que é isso que você falou, de associar o nome, e eu acho que hoje em dia as pessoas associam a política à lama, né? A lama, A sujeira, já. A sujeira. Você, não quero mexer com isso porque isso é politicagem, como você falou, é É. politicagem não sei aonde. Né? Um desencanto É mesmo, né? desencanto. Um desencanto. E se a gente pensar, a palavra política, ela tem sua origem na palavra polis, né? Cidade, né? Que significa cidade. Cidade. Quer dizer, na Grécia Antiga, que trouxe a origem da política, as pessoas se reuniam, cidadãos comuns se reuniam para discutirem os assuntos do interesse comum, Promoveria o bem-estar o geral. bem-estar geral. Então, hoje, o que a gente vê? A gente vê realmente politicagem, onde as pessoas que têm o poder buscam seus próprios interesses, interesses pessoais, e não interesse comum à nação. né? E como você falou, essa questão de discutir, né, essa discussão é de onde surgiram os grandes pensadores, Sócrates e Exatamente. Platão, foi dessa discussão na polis. Né? E hoje o que nós menos vemos são pessoas discutindo algo, né? Discutindo algo com profundidade, algo simplesmente é um falatório que é para enganar as pessoas. É um jogo de interesse. Né? Fala, mas se você pegar e ler, fala assim, mas ele falou, mas não disse nada. Como que ele vai? Ele está prometendo fazer isso, mas como é que ele vai fazer isso? Né? Agora, sabe o que eu acho que é o grande problema também? Se a gente observasse, quer dizer, nós observamos, né? Se os políticos observassem aquilo que a Bíblia diz a esse respeito, nossa nação seria muito feliz. Né? O salmista diz lá no Salmo 33, verso 12, ele diz, feliz a nação cujo Deus É o Senhor. é o Senhor. Quando há temor no coração dos políticos, né? Se levantássemos homens que verdadeiramente temessem ao Senhor Jesus, que buscasse esse bem comum, a nossa nação seria mais feliz. Foi assim no tempo dos reis de Israel. Quando um rei subia ao trono, que era um rei que temia a Deus e procurava fazer tudo segundo o coração de Deus, a nação prosperava. Não era assim? Verdade. Mas quando saía aquele rei e assumia um que escolhia seguir o curso do seu próprio coração ou as questões próprias da época, de deuses pagãos, o que acontecia? A nação Sofria. sofria muito. Então, acho que está faltando muito isso, uma consciência cristã associada a uma consciência política. E você, Ana Flávia? A preocupação é muito grande, né? Porque hoje a gente só escuta, porque eu estou desanimada, porque eu não acredito mais. Imagina daqui uns anos, né? O que vão dizer os nossos filhos. Né? É uma preocupação. Mas eu prefiro acreditar que eu tenho ainda um pouco de esperança. Nunca sabe? pare de lutar, né? Eu acho que possa ainda existir alguém, sabe, com um caráter melhor, sabe, com uma perspectiva melhor. A gente tem que buscar o que é se inteirar, né, da proposta de trabalho de cada político. Eu acho que isso Conhecer bem, é né? muito Conhecer importante. o que ele já fez. É Ou deixou verdade, de fazer, conhecer mais profundamente mesmo, né? Acho que nós como cidadãos, nós temos que agora cada vez mais se inteirar, né, disso, porque o voto é necessário, né? A gente não pode se omitir, né? De jeito nenhum. Você já teve que justificar muitas vezes o seu voto? Muitas vezes, eu votei 3 vezes só até hoje. É mesmo? Por causa das viagens do esporte, que o esporte exigia. Sempre Então, com esse justifiquei. dia, você estava, em tempo de eleição, você estava fora do país, às vezes, Pode fora ser da por cidade. isso que eu ainda tenho essa esperança, viu? Não, mas eu acho que a esperança é fundamental. A gente não pode perder a esperança, porque senão a gente se iguala
aos pessimistas. E eu acho que nós, como um povo que nasceu para marcar essa geração, um povo de Deus, né? Um povo ungido, marcado por Deus, a gente tem que levar isso para as pessoas que estão desesperançadas. Temos que crer, né? E acreditar, porque eu acho que toda mudança, na verdade, ela não vem de cima para baixo. Eu acho que, na verdade, a transformação de um povo é que promove a transformação do governo. Mas, ao mesmo tempo, esse povo precisa ter discernimento. Sim, mas isso Entendeu? depende de nós. Sim, E eu acho essa que às vezes transformação falta passa isso. pela transformação da mente, do pensamento. Como pensar a vida, né? De uma... Porque nós estávamos falando sobre cidadania, e eu acho que a cidadania não é apenas o seu papel, o que eu vou fazer, o que eu vou ganhar. Mas assim, o que eu vou fazer que vai afetar meu vizinho, que vai afetar outra pessoa. Entendeu? Então, assim, o meu voto, eu vou escolher essa pessoa e o que isso vai refletir na vida do outro. Né? Muitas vezes acho que as pessoas não pensam isso. Elas escolhem o candidato porque está me favorecendo, porque eu ganhei algo. Porque tem uma carinha bonita. Bonitinha, porque... Mas não, será que ele está fazendo uma proposta, algo que vai beneficiar a todos? Então vamos ouvir um pouquinho o que pensa o Sandro Cerveira. Ele é cientista político e ele é que é o convidado do nosso Contraponto de hoje. O direito de voto implica no dever de me informar, de estudar, de pensar, de discutir, para poder tomar e utilizar essa ferramenta de maneira responsável. Acho que esse é um ponto na questão individual. Assim, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. Se você comparar o interesse da população hoje com 1989, quando nós estávamos redemocratizando, é esperado que as pessoas estejam menos mobilizadas hoje do que estavam em 1989, quando havia toda uma novidade, havia toda uma expectativa. É exatamente dessa forma que devemos usar o voto, no sentido de reforçar e reconduzir aqueles que têm mostrado confiabilidade, né, que têm honrado esse voto, e, ao mesmo tempo, punir não reelegendo aqueles que a gente entende que não corresponderam às nossas expectativas. A gente tem o direito de voto como um mecanismo não só de escolha dos governantes, mas também como um mecanismo de controle sobre os governantes. Então, se nós estamos descontentes com o processo político, isso é cidadania, isso é uma ação que a gente deve esperar dos nossos grupos e das pessoas e de nós mesmos. É isso aí, gente. Eu achei tão interessante isso que ele colocou, que em 89 as pessoas estavam mobilizadas. Eu quero votar para presidente. E agora elas têm esse poder. E elas estão fazendo tudo para fugir dessa responsabilidade. Né? Na verdade, a gente tem que votar. A gente tem que... Ah, Helena, mas não tem candidato. Mas há de existir o menos pior. E, na verdade, o voto é a única arma que a gente tem, de alguma maneira, É verdade. né, para protestar ou para fazer algo, né, como foi colocado ali na matéria. Se a gente não usar o voto para dizer não àqueles que têm uma história já marcada por corrupção e tantas outras coisas, e votar naquele que é, ele disse, né, mais confiável, o que nós vamos fazer? É o único modo que a gente tem. Eu voto. Eu fico muito triste com uma situação. É que as pessoas falam assim, eu vou votar no fulano porque é ele que vai ganhar mesmo. Não, isso O que é isso, gente? Né? Quer dizer, isso é ser uma Maria, vai com as outras. Né? Tenha personalidade, vasculhe a vida, né, daquele seu candidato. Eu acho que as pessoas têm que se inteirar da história. Uma coisa interessante, sabe o que eu acho, uma opinião pessoal? Eu acho que para um cara se candidatar a presidente, a deputado estadual, federal, vereador, enfim, a se candidatar a qualquer cargo público, primeira coisa, ele tinha que ter verificado a sua ficha policial, entendeu? Não, gente, mas é óbvio, não é? Hoje você vê tudo quanto é Esse mau pensamento elemento é se veneno Não, candidatando. tem muito candidato engraçado verdade. também. Né? Tem uns assim que, se você assistir horário político, não precisa horário assistir de comédia, nada. Não Programa precisa- humorístico. Muitas pessoas deixam de assistir justamente por quê? Porque, eu não Não tem paciência para isso, não. não tem nada de produtivo, né? Nada de... verdade. Mas vale a pena a gente procurar saber, porque, gente, é uma coisa tão primária, né? A pessoa, para se candidatar a um cargo público, ela tinha que ter uma vida pessoal incorruptível, idônea, limpa, a ficha criminal limpa.
né? Uma carta de bons antecedentes, meu irmão até brinca, não. Tinha que tirar a ficha criminal do cara e colocar também uma carta da esposa dele para... Ah, esse Aí eu fui ponto aí, atrás, esse Atestado de ponto bons aí. antecedentes. Porque, gente, quando a gente vai pesquisar a vida dos nossos candidatos, a gente acha de tudo. Pessoas com a ficha criminal vasta. E uma pessoa dessa não poderia ter o direito de se candidatar. Está lá como representante do povo, né? Né? E Mas, aí? então, por isso que vale a pena as pessoas procurarem saber. Não, eu quero votar no fulano. Deixa eu ver o que esse cara, quem ele é. Posso dar uma dica? Sim. Assim, que a gente tem estudado um pouco em relação a isso. Queria dar uma dica aos nossos telespectadores. Fujam dos demagogos. Entendeu? Nós temos um histórico dentro do Brasil e do salvador da pátria, né? Então, assim, eu acho que esse é um grande problema no Brasil, que nós temos que começar a mudar essa história. Sabe, ninguém vai salvar a pátria, né? Só Jesus pode salvar a nossa pátria, só Ele. Mas, assim, ninguém pode fazer em 4 anos o céu virar lilás, entendeu? Então, fujam, Vou trazer assim, o mar para fujam Minas. desses salvadores, mas votem consciente que a pessoa pode fazer, mas assim, não vai sendo enganado por aquela fala bonita. Não, pensa, sabe? Tem que buscar a coerência no Coerência. discurso, né, do candidato. Se a proposta dele é coerente com a realidade. Porque tem candidato que faz propostas Incumpríveis, existe essa nunca, palavra? megalomaníacas, né? Literalmente megalomaníacas. Salário Então, mínimo 1.200. Eu vou fazer isso, olha lá, vai mas estourar a tem que Previdência. buscar. Acabar todo mundo. trazer o mar para Minas, né? Fazer o céu virar lilás. Não, agora uma coisa interessante que eu também queria chamar a sua atenção, você que está nos assistindo, que é uma coisa muito interessante. A gente, eu já ouvi, infelizmente, né, mulheres falando assim, vou votar no fulano porque ele é bonito. Né? Não é a beleza do cara que vai fazer o país seguir, né? Beleza não põe mesa, como já diziam as nossas mães, né? E outra coisa também, eu vi um slogan muito engraçado que eu tinha que contar aqui pra você, gente, que a Yara já sabe, que eu já contei pra ela, que é assim, numa campanha, uma candidata, ela falou pra televisão, mulher, vota em mulher. Preto, vota em preto. Pobre, vota em pobre. Então vote numa pobre mulher preta. Quer dizer, a pessoa está buscando o voto dos seus semelhantes. E não por aquilo que ela pode fazer, pela sugestão de gestão, né, de governo, de liderança. Ela não apresenta proposta nenhuma. Então, eu sou mulher, eu sou negra e eu sou pobre, então é por isso que você vai votar em mim. Né? Não é por Eu sou a aí. dona de casa, então as donas de casa Casas votam em mim. dona de casa. Não é Mas assim. com tudo né? isso Você que a tem gente que... está vivendo hoje, é inadmissível, né? Você ouviu alguma coisa assim, né? Mas Tudo acontece. isso que está Mas acontece. fora, Mas é isso cada um que... é um absurdo. né? Isso, então vocês podem continuar a ficar à vontade de falar sobre as campanhas, que chegou a hora do chá. Chá, gente, chá é bom, acalma os nervos, né? Quando se fala de política, precisa um chazinho, né? Hoje o chá é de erva doce, é pra ficar bem calminhas mesmo. Agora, essa xícara diferente aqui é pra nossa cara amiga que não toma chá. Nossa Tainá, Obrigada. ela gosto, gosta mas- mais de Mas café. eu gosto de café, entendeu? E numa xícara personalizada, a Esse aqui xícara eu dela, ganhei, né? esse aqui eu ganhei, ó, da Espanha. Ó. Ah, não, desculpa, esse aqui é de São Luís Maranhão. Ela tem tanta xícara. Eu não vi direito. Canecas. Aqui. Esse aqui eu ganhei eu tava lá em São Luís do Maranhão. Obrigada. Esse chá aqui é bom pra acalmar os nossos ânimos, né, gente? Esse Fazer a aqui gente já é pra relaxar. despertar os meus, né? É, Esse aqui- a Tainá é a mais ligada, já percebeu? Como é que é? Eu perdi. O que foi? Esse aqui é pra despertar os meus ânimos, né? Despertar os seus ânimos. Bem, gente, o ator global Reinaldo Giannichini disse que uma coisa é vestir uma microsaia na beira da praia. Outra, bem diferente, é usá-la para ir a uma festa. Garota pouco pano, não está com nada. Uau! Eu acho. Amei essa Não, frase. eu vou falar uma coisa. O Giannichini, ele não é só um rosto bonito. Ele é um homem muito Uma pessoa, inteligente. né? Ele Muito é uma pessoa equilibrado, muito... verdade. Passa ele isso é um pra homem, gente, assim, ele tem passado um homem Tem de cabeça, conteúdo. né? uma Não tem cabeça só muito beleza boa. física, Não, né? porque normalmente a gente pensa que homem bonito é burro, né?
Mas assim... Mas não, eu sempre ele, ouvi assim... falar que dizem que mulher bonita que é burra, mas Não, eu já ouvi falar também que homem bonito é é burro só um também? rostinho Na bonito. verdade, vocês estão muito preconceituosos. Eu acho meio pesado isso aqui. Eu também Não, eu tô acho. falando que eu, às vezes a gente ouve. Não, eu mas é não verdade, é um concordo. estigma, né? Eu sempre ouvi isso, mas eu não concordo de maneira nenhuma. Não, Não mas é um concordo com estigma essa mesmo que ideia. as pessoas muito belas carregam. Agora, discutindo a frase do Giannichini, é uma coisa muito interessante, porque a mulher não precisa de apelar, né, gente? Com certeza. Garota pouco pano não tá com nada mesmo, gente. Garota pouco pano não tá com nada, nós estamos com muito pano. Nós estamos todas com muito pano. Porque, na verdade, a gente mostra o nosso valor não pelas curvas das nossas pernas, do nosso corpo, né? E é muito por causa dessas garotas pouco pano que a mulher tem sofrido uma depreciação. Com certeza. Né? Ela é vista só como objeto. Depois ela se reclama, mas o meu marido não me valoriza, porque ele comprou um troféu, para ele exibir para todos um troféu. E não se casou com uma esposa, uma mulher que vai dividir a vida com ele, a criação de filhos, decisões como trabalho, como carreira. Né? Ele pegou uma mulher muito bonita, muito gostosa, para exibi-la e desfilar com ela como um lindo troféu. Né? E o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, Templo né? do Espírito Santo. Então, além, assim, de você estar valorizando o seu corpo, dele ser habitação de Deus mesmo, você tem que saber que o seu corpo, ele não é para estar numa vitrine, né? Para todo mundo ver. Eu acho assim, eu não sou casada ainda, mas o meu corpo vai ser simplesmente para o meu marido ver. Mas não é para os homens na rua verem as pernas. Eu acho que tudo tem que saber, assim, tem que ter um limite. Hoje em dia mulher não pode ser tem bela, limite. né? Hoje em dia tem perdido o limite. E tudo tem um lugar, né, gente? Como ele mesmo colocou na frase Claro. dele, uma coisa é você tá vestido para ir pra praia, porque você também não vai pra praia com uma gola rolê, Claro. né? Um terno, Burca. né? Burca. Né? Tudo tem... Então, a mulher inteligente é aquela que sabe como e quando usar determinado tipo de roupa. E ela pode ser bela, muito Pode. bela, sem pouco pano, né? Sem pouco pano. Sem pouco pano. Ela pode ser bela, muito bela, com Vestido. pano suficiente. Com pano suficiente, bem Hoje em dia vestida. o negócio tá assim, vestida ou não vestida? Isso. Agora, isso é um problema, que às vezes a mulher reclama e às vezes vem uma situação bem complicada, porque foi molestada, porque o homem fez isso, fez aquilo, mas às vezes se esquece que de alguma maneira ela provocou também. Né? Não. Aí isso dá um outro assunto, viu? Isso dá um outro assunto. Mas, por enquanto, nós vamos para um breve intervalo e na volta nós queremos saber, você faz muita bagunça? Até daqui a pouco. O Chá das Quatro está de volta para o último bloco. Você é daquelas pessoas super organizadas ou não se importa com uma baguncinha? Consegue viver dentro de um caos organizado? É claro, porque bagunceira que é bagunceira, né, gente? Nunca diz que as coisas estão fora de ordem. É o guarda-roupa, a gaveta de maquiagem, o porta-CDs, as milhares de roupas dentro do carro, sempre ao lado de livros e revistas, e a bolsa, bem essa, sem comentários, né? Sempre com milhares de coisas espalhadas. Às vezes, encontrar aquele documento pode parecer um verdadeiro martírio, como quando o guarda pede, sabe, a carteira de motorista? Se não estiver na carteira, esqueça, seu guarda, isso vai demorar. Quem aqui já passou por algo assim? Olha, eu confesso que para mim não foi muito fácil adaptar a essa nova vida, não, de empresária, mãe, dona de casa, né? Então, quando eu era atleta, estava muito fácil, eu cuidava só da minha vida, das minhas coisinhas, da minha malinha, estava tudo bem. Depois que eu parei de jogar, se eu não tentar me organizar, eu não consigo viver, porque o dia a dia é muito corrido, né? Eu já sou bem organizada. Você tem cara de Eu organizada, sou. viu, Tainá? Eu não consigo chegar no meu quarto assim as coisas estarem fora do lugar. Eu tenho um lugar para cada coisa. Eu sou meio assim, sistemática. Eu sou até chata, sabe? Com esse negócio. Eu sou um pouco de... Quem eu tirou o anoto boné daqui? tudo. Ele estava aqui. Não, eu sou assim mesmo. Eu sei, os meus CDs estão dentro do porta-CDs com a capinha, as fotos também dentro do né, porta-retrato, tudo tá assim organizado, pasta para tudo. Eu sou Então assim, você é do tipo assim que acha tudo no escuro. acho. Sabe onde
Eu sei onde está tudo. Estão todas as coisas. E você, hein, Yara? Olha, eu, com esse temperamento que eu tenho, eu penso que você é meio tipo assim também, viu, Helena? O que você pensa, Eu me Yara? adaptei a ser organizada. Hoje eu posso falar que eu sou organizada. Mas eu confesso que eu aprendi muito, foi com meu marido, que é muito organizado. Foi tão interessante, quando nos casamos, eu como querendo ser assim, aquela boa dona de casa, né? Cuidei das camisas dele, passei, tudo muito bem passado. E Não queimou nenhuma, não? Não, não queimei nenhuma. Bem passado eu coloquei no armário. E eu coloquei assim com os cabides, com as pontas dos cabides, para dentro, para fora, tudo assim. Aí ele chegou, olhou e falou assim, querida, vem cá. Ainda bem que meu marido é muito cavalheiro, muito assim educado, né? E foi isso que me fez querer aprender a ser organizada. Aí ele disse, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele colocou todas as camisas numa posição que o cabide ficaria para dentro, abotou o segundo botão e falou assim comigo, olha, não ficou melhor? Eu falei, tá aí, ficou melhor, você tem razão. Nunca mais fiz diferente. Então, assim, eu confesso que eu aprendi com ele. Eu detesto Bom isso, né? bagunça. Detesto, assim, a bagunça sempre me incomodou. Então, vamos ver, vamos conferir. Tan, 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 tan. Yara, Ai. nós vamos conferir como é a sua organização. A prova. Essa é a sua bolsa, Yara? Ainda bem que não Pode foi olhar a minha minha. carteira. Olha, que bolsa linda, diga-se de passagem, que bolsa linda, Pode gente. olhar minha carteira. Vamos Ainda ver bem a que não bolsa foi a da... minha. Você autoriza, Yara? Autorizo. Tchan, tchan, tchan. Pode olhar. Se sair cobra daí de dentro. Gente, não é que é organizada Olha minha mesmo. carteira, abre gente. minha carteira, Não, não, Cidónia. não. O câmera tem que filmar isso. Olha, que bonitinho. Bolsinha pra Não, tudo. agora tá desorganizado, porque antes de começar o programa eu joguei a flanelinha do óculos Só assim. a flanelinha do Só. óculos que está fora do lugar, porque ela estava atrasada para começar o programa, gente. Mas que bonitinho, tudo arrumadinho, gente. Muito bem. Oi, Yara. A carteira arrumadinha. Olha, gente, eu tenho que Carteira confessar. de motorista, tudo certinho A aí. minha Tudo também certo. deixa A dentro, carteira, vamos ver a senão- carteira, vamos ver a carteira. Bom, não tem tempo para outra bolsa, não, né? Olha, menino, tudo, olha, tudo bonitinho. A foto do maridão, Ah. muito bem. Gente, graças a Deus que a minha bolsa não estava aqui no estúdio, gente. Porque eu tenho que confessar para vocês que eu sou organizada em termos. Sabe? Eu sou, Ah, em que eu sou termo? Você tenta? Eu tento, né, Eu Ana Flávia? Eu também, tento. Você falou assim que o esporte te ajudou a ser mais organizada, não foi isso? No intervalo aqui, a gente Foi, estava... foi o Foi contrário. o contrário. O esporte, a gente vive uma outra vida, né? A gente vive só pra gente ali, né? No quarto de hotel. Então, tem a malinha, pouco espaço pra gente fazer bagunça. Aham. Quando a gente para, né? Joga tem tudo que dentro da encarar mala. casa, filho, né? Então foi o contrário, o família. esporte te deixou mais relax, É. aí quando você Eu vê tive que me se readaptar. casou, teve que se readaptar. Eu assim, Esposa, eu tenho mãe. a minha bagunça organizada, assim, né? Por exemplo, eu gosto muito de gavetas organizadas. Eu gosto de abrir as gavetas da minha casa e eu achar tudo que eu preciso. Mas acontece que eu sou uma mulher que eu corro muito. Por causa dos meus 4 filhinhos lá, né? É, também tem Eu- essa. Eu mas corro criança- muito. Então, tem dia assim que para ir pra igreja é uma verdadeira operação de guerra. Eu arrumar 4 meninos e o João atrás de mim. Ele, com que camisa que eu vou? E eu pensando com que roupa que eu 4 vou. meninos e o quinto. É o quinto. Aí, eu quero uma meia que tá lá de baixo. Eu tô indo pra igreja. Não tem, sabe, aquele tempo assim de tirar. Aí eu puxo. Mas aí eu não aguento ficar com aquilo daquele jeito muito tempo. Eu volto lá É. e arrumo. Né, mas eu não sou uma pessoa assim que eu posso falar que eu sou sistemática, que eu deixo tudo no seu devido lugar. Eu, né, eu, acho tal. que, eu acho que eu tô ficando um pouco mais sistemática Eu do que antes. gostaria de ser, viu? Gostaria de ser, mas não consigo. Atualmente eu não consigo. Com a vida que eu levo... Com a Maria Eduarda, né? Com a Maria Eduarda, marido. E assim, como empresária, eu cuido da vida de 30 pessoas praticamente. Muita coisa, né? Então, a mesmo, né? minha própria vida, eu tenho pouca tolerância, sabe? A essas coisas. Mas antes, quando eu não tinha Maria Eduarda e não tinha essa função, eu gostava muito de chegar nas minhas folgas, arrumar meu guarda-roupa, até fazer limpeza e tudo isso, mas agora eu não tenho condição de fazer. Mas agora, foi até bom você falar nisso. Ana, conta pra gente, porque você acaba
não tendo tempo de organizar gavetas ou armários, mas você organiza a vida de muitos atletas, não é isso? É com isso que você trabalha agora? A minha função é especificamente essa. Como é que funciona Fazer isso, Ana? renovação de contratos, né? A gente, praticamente no voleibol, dificilmente um atleta que faz um contrato por mais de um ano, às vezes até acontece, mas normalmente é um ano só. Porque pode Então, machucar, né? Cada também. ano a gente tem que renovar esse contrato, saber de interesses, né, de alguns clubes por esses atletas e vice-versa, né? E também o atleta que me permite, né, participar da vida financeira e de toda a parte burocrática, né? Você está fazendo só com atletas dentro do Brasil ou internacional? Não, Já é no fora mundo também? inteiro. É muito Então, trabalho, exige né? muita organização, não é? Muita organização. Eu É uma preciso de organização muitas diferente. pessoas me ajudando também, sabe? Mas só atletas brasileiros. A minha maior parte são atletas brasileiros, mas eu também trabalho com atletas. Eu tenho uma atleta americana a gente não consegue ficar sem abrir esse mercado. Então, hoje, muitos atletas vão jogar na Itália, na França, na Europa, enfim. E a gente faz, né, uma ponte, uma ligação com outros agentes também, outros procuradores, para que a gente possa abrir o mercado para o atleta. Né? Então, a gente tem que abrir. E os atletas que eu envio para fora, ali eu tenho representantes que trabalham para mim. E os atletas que vêm de fora, eu represento aqui no Brasil. Porque um atleta hoje em dia ele é uma empresa mesmo, né? É. O atleta em si já é uma empresa, né? É verdade. Hoje mudou muito, né? O esporte hoje. A gente hoje tem uma outra concepção. O atleta hoje ele sabe que ele precisa dar um retorno, né? Ele tem uma remuneração razoavelmente boa em se tratando de voleibol, né? Não vamos colocar o futebol porque não chega aos pés de futebol, mas de voleibol. E para isso ele precisa dar o retorno da imagem, né? E de resultados também, é muito cobrado isso. Né? Quer dizer, de organização você entende. Pode não ser essa organização que a gente estava falando antes aqui, né? Às vezes as pequenas coisinhas. As pequenas, a gaveta e tudo. Bom, né? mas já que a gente está falando tanto em organização, vamos relaxar um pouquinho. É com você o quadro Chá de Camomila. Bom, a nossa dica aqui do nosso chá de camomila para você relaxar é esse livro aqui maravilhoso, O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. Essa leitura não é uma leitura para você pensar em conceitos psicológicos, psiquiátricos, mas é uma leitura para você relaxar numa grande história, num romance extraordinário que conta a história de um rapaz estudante de medicina que resolve romper com alguns padrões. E ele traz assim, uma proposta muito linda da gente pensar o ser humano. O nome Marco Polo, o pai dele, se inspirou no navegador do século XIII. Então, fica aqui essa dica para você. Com certeza você vai relaxar muito lendo O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. Muito boa dica! Lindíssimo Minha esse mãe livro. ama É os mesmo? livros do Augusto Cury. São fantásticos. Ela esse já aqui leu, é acho que quase todos. Esse aqui é para você ler relaxando, verdadeiramente. A história é linda, a gente ri, chora e você lê rapidinho, porque você quer saber como é que termina Nossa, a eu história. vou comprar esse livro. Muito legal. Que ótimo, ótimo. Gente, nossos assuntos, né? Nós conversamos um pouquinho de cada coisa, né? Ainda acabamos aí com essa dica maravilhosa, mas nosso tempo está acabando. E aí vocês Pena, têm aí né? alguns minutinhos ainda para deixar suas últimas considerações. Vamos começar aqui da Yara. Yara, deixa as suas últimas considerações. Ok, minhas últimas considerações para você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo, é que você pense, repense, analise, estude e decida em quem votar aí no próximo domingo. E que você seja muito feliz como uma mulher. E você também, homem que está nos assistindo, faça uma mulher feliz. Você, Tainá? Vou pegar o gancho aqui da Yara sobre o homem fazer uma mulher feliz, né? Eu acho que realmente isso está faltando um pouco. Então, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ele sempre pergunta assim para o marido, pergunta para o marido em relação à esposa, você está cuidando bem da sua esposa? Então, eu acho que essa é uma pergunta que todo homem deve fazer e a mulher deve fazer também para si mesma, né? Será que eu estou cuidando bem do meu fazendo esposo? alguém Estou feliz? fazendo alguém feliz? Acho que é uma
Uma boa pergunta que todos devemos fazer. E você, Ana Flávia? Antes de mais nada, deixa eu te agradecer, né, pela sua presença. Imagina, eu é que Essa tenho que estreia agradecer. com você foi muito bom, né? Obrigada. Conhecer um pouquinho mais dessa grande mulher que você é. Obrigada. Desportista e agora empresária, mãe, esposa, né? E a gente aqui do Chá das Quatro fica torcendo para que você seja sempre muito bem sucedida em tudo que você colocar as mãos. Muito obrigada, queria agradecer a presença, né, a participação e falar que é para a gente nunca deixar de acreditar esse momento que o Brasil está vivendo aí, né, de novas eleições, para que a gente ainda busque lá do fundinho uma esperança, né, e que a gente seja responsável nesse voto. Amém. Responsabilidade no voto. É para você que eu peço isso, responsabilidade no voto. Vote com consciência. Não anule o seu voto, não. Você lutou tanto para conquistar esse direito de votar para presidente. Então, ore, pense, reflita, pesquise e vote não com a maioria, mas vote o que você achar que deve votar. A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser, com outra convidada maravilhosa. Na semana que vem nós teremos aqui Sara Shiva. Então a gente se encontra. Até a próxima. Take me in your arms, Father. A primeira parte você vai fazer. Eu não sei se é agora, vamos ver se eu falo. 5 minutos conversando. My child.